Quero saudar todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Bíblia Sagrada, Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1 a seguir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, as provas das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que muito que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, diga família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abrão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra das promessas, como terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício é o construtor, é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17. Pela fé ofereceu Abrão a Isaque, quando foi provado sim, aquele que recebeu as promessas, ofereceu o seu unigênito. Versículo de número 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo de número 32. Os quais mais direi, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fúgida os exércitos dos estranhos. Amém? Irmãos, o livro que nós estamos lendo é o livro de Hebreus. Não se sabe quem escreveu esse livro, porque está no anonimato, o autor é desconhecido. Atribui esse livro que quem escreveu foi Paulo. E quando foi escrito esta carta, foi para um propósito, porque tudo que está na Bíblia é para um propósito e para um projeto. E esse projeto e propósito é para alcançar vidas, é para alcançar os salvos e aqueles que ainda não são salvos, porque Deus quer salvar as almas, Deus quer salvar a nossa vida, Deus quer o nosso bem, Deus quer que nós caminhamos na presença dEle. Oh irmãos, como é bom sentir que, aleluia, nós somos dependentes de Deus a todos os momentos, de dizer aos irmãos que até o ar que nós respiramos provém de Deus. Nós não conseguimos caminhar sozinho, não conseguimos chegar aqui sozinho, irmãos. Foi Deus que nos ajudou, foi Deus que nos dá força, é Deus que nos dá ânimo. É por isso que nós temos que estar debaixo da sombra do Altíssimo e confiando nas promessas que Deus tem na nossa vida. O livro de Hebreus, irmãos, foi escrito principalmente aos cristãos judeus, porque na época
Amados irmãos, muitos dos cristãos estavam sendo perseguidos, estavam esmorecidos, as suas forças estavam poucas, porque a perseguição era demais. A perseguição era tremenda sobre a vida dos cristãos. Será que é diferente dos dias que nós estamos vivendo? Somos perseguidos, somos caluniados muitas das vezes, até pelas nossas próprias famílias, que não entendem a nossa fé, que não entendem a nossa comunhão, o nosso compromisso, que não entende e até diz: o que vocês estão fazendo na igreja todos os dias? Por que você carrega a Bíblia? Por que você glorifica? Por que você exalta? Somos colocados como fanáticos. Mas não se preocupe, irmãos, não importa o que as pessoas pensam de mim, pensam de você, o importante é aquilo que Deus pensa de nós. O importante é saber que estamos aqui não é para agradar homem, estamos aqui para agradar a Deus. Viemos aqui nesta noite, irmãos, comer a comida, o pão, o alimento, a palavra. Viemos saciar a nossa vida, sabe por quê? Porque não sabemos o que nos espera no dia da manhã. A luta é constante, a perseguição é constante. Quantas vezes, mesmo tanto tempo, irmãos, caminhando na presença de Deus, o vento é tão forte, e muitas das vezes vem pensamentos da nossa vida para nós desistirmos, para nós pararmos, para deixarmos de vir na igreja, deixar os compromissos de lado. Aí abre um outro leque, o mundo, e de repente a gente olha para o mundo, aí o Espírito Santo fala conosco: nós já saímos lá do mundo, já saímos da escravidão, para que voltar para lá? E aí o Espírito Santo nos encoraja, de novo, amados irmãos, para olhar para a Bíblia, pegar a nossa Bíblia, abrir um versículo, ler aquele versículo, absorver aquele versículo para nós. E de repente, quando a gente abre a Bíblia, é interessante que muitas das vezes a gente procura ouvir uma palavra, amados irmãos, que vai levantar a nossa vida espiritual. De repente, quando a gente abre a Bíblia, é só exortação e correção, é só Deus procurando, irmãos, nos corrigir. Mas quando a gente tem humildade, a gente reconhece os nossos erros e as nossas falhas, e de repente o Espírito Santo já fala claramente na nossa vida: o nosso lugar é na casa de Deus, é na presença de Deus, porque lá fora nós estamos frágeis, sem congregar, irmão, sem aprisco, nós somos alvo fácil de Satanás. Mas quando a gente estamos congregando, participando da mesa do Senhor, Satanás não tem autoridade. Ele pode até se levantar, mas ele vai ter que sair da tua vida, ele vai ter que sair do seu caminho, ele vai ter que sair, irmão, da tua família, ele vai ter que sair, sabe por quê? Porque na tua vida tem o poder do Espírito Santo, tem o poder do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. E essa é a razão de nós estarmos aqui, porque nós queremos batalhar, irmãos, pela nossa família. Queremos ou não queremos? Queremos lutar pelos nossos filhos, queremos ou não queremos? Queremos lutar, irmãos, pelo bem-estar da nossa família, que a nossa família esteja bem na presença de Deus, que nossos filhos estejam na presença de Deus, que os pensamentos de divórcio venham a ser repreendidos, que os pensamentos de desistir venham a ser repreendidos, que os pensamentos dos filhos em querer abandonar os pais venham a ser repreendidos em nome de Jesus, porque a nossa família tem que estar debaixo das nossas orações. É por isso que Deus nos trouxe aqui nesta noite, irmãos, em nome de Jesus, amém? Então essa carta vai demonstrar o cuidado, irmãos, de alguém que escreveu, de mostrar para aqueles que iam ler, não só na época dos irmãos cristãos judeus, mas em todas as épocas, que todas as pessoas que iam ler e encontrar força para continuar caminhando. No caso, a qual nós estamos lendo aqui sobre a galeria daqueles que venceram pela fé, esta carta aos Hebreus, direcionada aos irmãos judeus,
vai dizer, irmãos, sobre a fé. A fé é um dom de Deus. É a fé que nos faz nós estamos aqui. A fé, amados irmãos, que faz nós cremos que Deus está conosco. É a fé que faz nós enxergarmos a nossa vitória. Então o Senhor quer ressuscitar a fé de muitos irmãos que estão aqui, porque a sua fé precisa ser ressuscitada. E como que a fé é ressuscitada? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E para ter fé é possível, irmãos, nós alimentarmos a nossa fé. Diz a Bíblia que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Então abra os seus ouvidos, começa a dar mais crédito na Bíblia, começa a dar mais crédito na palavra de Deus. Embora que a situação em fora seja o contrário, desfavorável, que pessoas vai e chega até você, só coloca pensamento para você desistir. Pessoas vão até você, infelizmente até no meio dos cristãos, coloca pensamento para você abandonar a igreja, para você abandonar a sua família, para você entregar o seu cargo, para você desistir, para você ficar, irmãos, muitas das vezes de igreja em igreja, buscando, amados irmãos, aquilo que está perto de você. Se você pedir nesta noite, Ele pode te dar. E muitas das vezes o problema não está, amados irmãos, nas igrejas. Os problemas estão em nós, porque nós acostumamos, amados irmãos, entrar em campanha e correr atrás de campanhas por aí, buscando a resposta, e a resposta está bem perto de mim e de você, porque quando nós abrimos a Bíblia, é a boca de Deus falando conosco. E quem sabe nesta noite Deus vai levantar e ressuscitar a sua fé, porque a sua fé é que vai fazer de você um dia chegar lá no céu. E quem sabe, irmãos, procurar no livro da vida, e o Senhor disser assim: aleluia, qual é o teu nome? E você vai falar o teu nome, e o Senhor vai falar assim: o teu nome está no livro da vida, e o teu nome está na galeria dos vencedores. Segundo o que a Bíblia fala em Hebreus, vai falar, amados irmãos, de Abel. Eu estava pesquisando sobre a vida de Abel. Abel é o segundo filho de Adão e de Eva. Ele é lembrado, irmãos, como um homem honrado, um homem inocente. A sua função era pastor de ovelhas. O seu irmão era Caim, agricultor. E desde a antiguidade, irmãos, até os dias de hoje, o pastor de ovelha é símbolo de uma vida pacífica. Eu fui buscar na Bíblia, irmãos, a respeito daquilo que fala sobre Abel. Isso está lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 3, que vai mostrar, amados irmãos, o acontecimento bíblico, que esses dois irmãos foram oferecer para Deus, amados irmãos, um sacrifício. Diz a Bíblia que no versículo 3 do capítulo 4, aconteceu que no cabo dos dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse para Caim: por que iraste? Por que descaíste o teu semblante? Se fizeres o bem, não haverás aceitação para ti. E se fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Dois irmãos foram oferecer para Deus um sacrifício. Diz a Bíblia que Abel, ele trouxe para Deus o primogênito das suas ovelhas, e Caim
como era agricultor, trouxe dos frutos da terra uma oferta para Deus. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que Deus olha, e não vai dizer por que Deus rejeitou a oferta de Caim. Também não vai dizer porque, amados irmãos, aceitou a oferta de Abel, porque embora que fosse a oferta, não importa de onde que era, Deus ia analisar se aceitar ou não. Segundo aqueles que estudam a Bíblia, irmãos, intérpretes da Bíblia, diz que Abel, amados irmãos, prepara o seu melhor para Deus. Ele pega o primogênito, a saudável, aquela que não tinha defeito, aquela que não tinha mancha. E segundo aqueles que estudam a Bíblia, diz: se é para Deus, eu tenho que fazer o melhor. Se é para Deus, eu tenho que oferecer o meu melhor. Sendo que Caim, amados irmãos, pega o fruto da terra. Não fala que qual era o fruto, mas ele oferece. E segundo aqueles que estudam a Bíblia, há um raciocínio sobre essa parte, e diz que ele oferece pelas metades, deixando o melhor para ele. Segundo a linha de raciocínio, aqueles que leem esta passagem, segue uma interpretação que ele oferece para Deus com má vontade. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu aceitei Jesus, eu estou aqui porque quero que as portas se abrem, eu quero um milagre na minha vida, eu quero que as coisas fluem na minha vida, e eu quero pegar, irmãos, esta mensagem, aleluia, e transmitir para você, amados irmãos, aquilo que Deus pode receber e aquilo que Deus não pode receber. Porque muitas das vezes a gente vem para a igreja e somos mal ensinados, dizendo: é só vir, é só pedir, tá bom, e Deus vai dar. Não, irmãos, quando a gente vem à igreja, a gente senta na igreja, primeiramente oferecidos louvores, é a preparação da mensagem, porque o louvor é a preparação da mensagem, a preparação do pão, e de repente a gente senta na igreja, e de repente o Senhor começa a nos ensinar como a gente deve fazer para agradá-lo, e como a gente deve fazer para chegar à presença dEle, porque para chegar à presença dEle, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Isso é fácil de entender. Não precisa você ter um anel de formatura, não precisa você ter um grau de intelecto mais do que o outro. Deus recebe igual adoração. Abel, ele coloca o seu coração, se é para Deus, não é para o homem. Eu não vou oferecer para o meu pai, para minha mãe, eu vou oferecer para Deus. E se é para Deus, Deus quer o melhor de mim, Deus quer o melhor do meu coração, Deus quer o melhor da minha força, Deus quer o melhor da minha vida. Eu vou lá oferecer o sacrifício, e eu sei que Deus vai me ouvir. E se Deus agradar do meu sacrifício, eu não vou voltar de mão vazia para minha casa, eu vou voltar com a minha vitória. Sabe o que acontece nesses últimos dias? A gente já vem com uma vontade para a igreja. Quando, amados irmãos, olha para o relógio, parece que o relógio não dá 9 horas, porque a gente quer sair logo. Porque parece que as coisas lá fora são mais interessantes que as coisas de Deus. É um filme, é um Face, é um WhatsApp. Muitas das vezes a amizade lá fora parece que é mais importante do que a palavra, do que o Espírito Santo. As mesas que a gente participa lá fora parece que é mais importante que a mesa do Senhor. E de repente, irmãos, é nessa hora que o inimigo quer semear no nosso coração
aquilo que a Bíblia diz em 1 João 3,12, que diz assim: não como Caim, que era do maligno, matou o seu irmão. E por que causa matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e dos seus irmãos eram justas. Ou seja, quando a gente veio lá de fora, irmãos, para a igreja, as nossas obras eram más, os nossos pensamentos eram só ruins, nossos pensamentos eram só de morte, nossos pensamentos eram só de destruição. Não tinha luz na nossa vida, não tinha esperança na nossa vida, não tinha, amados irmãos, ainda conhecimento da verdade. Agora você está na casa de Deus, Jesus já te libertou. Agora você conhece a palavra, agora você conhece o como fazer e por que não faz. E quando faz, irmãos, é com má vontade, com mau desejo. E muitas das vezes, quando quer fazer, quer que as pessoas te olhem, quer que as pessoas te valorizem, quer ser, muitas das vezes, irmãos, elogiado no púlpito, quer ser elogiado pelo pastor. Irmãos, não faça assim, é melhor ser visto por Deus, porque Deus vai te recompensar lá no céu. Como outrora eu disse, tem o livro da vida, tem a coroa preparado para mim e para você. Ainda não estamos lá, ainda não aconteceu o arrebatamento, estamos aqui ainda guerreando. Ó irmãos, todo dia uma peleja, a gente dorme com luta, mas acorda com a vitória. Hoje mesmo apareceu luta na tua vida. Fala que não chegou pensamento na tua vida de você desistir, de você abrir mão da sua família, de você até mesmo se iludir, de você até mesmo querer buscar refúgio em outro lugar, buscar, quem sabe, irmãos, procurando por aí uma resposta para a tua vida, sendo que a resposta está aqui, a resposta está na Bíblia. Por que fugir dela? Por que correr dela? Porque não temos onde correr, aleluia, não ser está debaixo da sombra do Altíssimo. Caim era amado por Deus, mas ele não quis. Aprendeu a fazer o que era certo, mas não quis. Irmãos, quando eu leio essa palavra, eu não vejo Deus amando mais Abel do que Caim, não. Vejo Deus amando os dois. Então qual é a diferença? A diferença está em servir. A diferença está em adorar. Será que nós não temos que policiar mais a nossa vida? Será que não temos que policiar mais aquilo que sai da nossa boca? Será que não temos que policiar aquilo mais que se passa pela nossa mente? Será que nós não temos que vigiar mais na nossa vida? Por quê? Porque por um vacilo, a gente perde aquilo que está preparado. Por um vacilo, a gente perde, irmãos, aquilo que o Senhor já preparou para nós. Por um vacilo, irmãos, a gente perde a nossa comunhão, a gente perde a nossa família, a gente perde os nossos filhos. É isso que você quer para você? É isso que você quer para a tua vida? Qual é as suas escolhas? As suas escolhas estão naquilo que você está buscando. Se você está buscando lá fora não é o seu lugar. Mas se você está buscando na presença de Deus, é a escolha que você fez, é o caminho que você escolheu. E o caminho que você escolheu, irmãos, é apertado. O caminho que você escolheu é árduo muitas das vezes. Não é fácil carregar a cruz. Não é fácil, amados irmãos, estar muitas das vezes todos os dias, e quem sabe todos os momentos na igreja, porque há momentos na nossa vida que a gente vem chorando para a igreja.
a gente vem triste, aborrecido com os problemas. E se a gente olhar para o homem, a gente cai. Se você olhar para o homem, você cai. É por isso que você tem que olhar para Jesus. E eu convido você nesta noite a olhar para Jesus. Continuar com Ele. Caminhar com Ele. Porque Ele nunca vai te decepcionar. O homem pode te prometer e nunca te dar. O homem pode oferecer muitas coisas para você. Quando chega lá na hora de honrar, ele não honra. Mas Jesus sempre vai te honrar, irmãos. Aleluia, porque Ele prometeu que vai estar conosco, com você. Ele vai te honrar. Pastor, então o que acontece comigo? Acontece isso que aconteceu com Caim. Ele disse, para Deus é de qualquer jeito. Para Deus, quando eu quiser eu vou. Forçadamente Deus não recebe. Quando é para Deus, eu tenho que vir, irmãos. Seja chorando, seja abatido, triste. Teu irmão que está do seu lado não é o teu inimigo. O teu esposo não é o teu inimigo. Tua esposa não é o teu inimigo. Teu pastor não é o teu inimigo. Tua pastora não é o teu inimigo. Mas alguém não deu paz do Senhor para mim. Não é problema, irmãos. Não é até mesmo dificuldade para que você venha sair da igreja. Não crie problema. Não fica procurando problema, porque você vai achar. É por isso que nós temos que olhar para Jesus, porque Ele recebe aquilo que nós viemos oferecer para Ele nesta noite. O nosso melhor. Glória a Deus. Pode fazer isso? Não por mim, mas pela palavra você pode? Então você vai sair com a resposta da tua vida aqui nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai decorrer, amados irmãos, falando da galeria dos homens que venceram pela fé. O segundo homem vai relatar da vida de um homem, amados irmãos, que a sua vida foi um exemplo. Você sabia, irmãos, que a gente não é perfeito. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Mas a gente tem que ser exemplo. Amém? Você está me entendendo o que eu estou falando? Nós somos cheios de falhas, somos ou não fomos? Aí chega nos dias que a gente vem na igreja, ou as campanhas que a gente abre, primeira coisa que a gente fala, Senhor, perdoa pelos nossos pecados. Falei do meu próximo, falei do meu irmão, lembrei o passado do meu irmão e automaticamente o Espírito Santo entristeceu. E de repente o Senhor nos dá a oportunidade para a gente melhorar. E a gente quer melhorar, não queremos ou não queremos, irmãos? Eu quero melhorar, e você? Eu quero melhorar, irmãos. Eu quero melhorar a minha vida com Deus. Eu quero melhorar como esposo. Eu quero melhorar como esposa. Você toma essa posição também. Eu quero melhorar como filho. Eu quero melhorar como servo. Eu quero melhorar, irmãos, porque eu posso melhorar. Então, quando eu cedo, Jesus ganha. E se você não cede, Jesus não pode ganhar. Então, há um momento na nossa vida que a gente tem que estar cedendo. Cede, abre mão, reconhece, cede, seja mais humilde. Humildade é quando a gente reconhece os nossos erros. Humildade, irmãos, é quando a gente sabe que a nossa razão, à luz da Bíblia, não é nada. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer de um homem que era exemplo, Enoque, descendente de Adão. Fala aí. No versículo de número 5 de Hebreus, que foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, que alcançou testemunho de que agradava a Deus. Enoque é descendente de Adão, aleluia, pertencente, aleluia, à geração de Sete, pai de Matusalém. A Bíblia fala que em Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus. O que é andar com Deus, irmãos? A gente acha que o culto é quando a gente vem para o culto.
E o culto não é quando a gente vem para o culto. O culto, quando a gente levanta cedo, a gente reconhece que a gente já é cristão. A gente sai cedo, a gente tem que orar, irmãos, para o trabalho, orar pela família. A gente tem que dar testemunho lá no nosso serviço, testemunho dentro de casa, exemplo, porque os olhos do Senhor estão nos olhando, está contemplando a nossa vida. A Bíblia fala que após a queda do homem, a geração começa a se corromper. Porém, aleluia, Enoque, ele adota, amados irmãos, um estilo de vida em meio a uma geração decaída. Ele assume uma posição dizendo: não é as minhas amizades que vai me corromper, não é os meus vizinhos que vai me corromper, não é os amigos do meu trabalho que vai me corromper, que vai mudar os meus pensamentos. Ele adotou uma forma de viver. Que forma é essa? Que não existia ainda a Bíblia Sagrada escrita com seus 66 livros na mão. Não existia ainda o livro de Torá. Não existia ainda os primeiros 5 livros da Bíblia. Então ele aprendeu dos seus pais. E seus pais tinham passado para ele tudo aquilo que tinha acontecido desde a criação, desde a queda, desde o exemplo de Abel, que foi um homem que agradou a Deus, oferecendo o seu melhor para Deus. E ele toma uma posição dizendo: eu quero ser um servo do Senhor, eu quero servir. Servir, irmãos, é diferente de ser servido. A gente muitas das vezes queremos ser servido, que alguém coloca o arroz no prato e coloca na nossa mão. É bom ser servido, não é? Quando alguém está com sede, você diz: estou com sede. Alguém da sua casa, o seu filho ou a sua esposa, vai lá na geladeira, pega uma água, só falta colocar na sua boca. É bom ser servido. Quando você quer uma roupa limpa, alguém está te servindo. Por isso que é importante a família. A esposa não é empregada doméstica. A esposa é a sua companheira. Você vai lá, irmãos, do guarda-roupa, você não tem mais a sua mãe. Sua esposa vai lá, irmãos, a roupa está lá, passadinha. Alguém está te servindo. Alguém está te ajudando. E muitos não reconhecem isso. Muitos não reconhecem isso. E a razão, irmãos, de muitos lares não fluírem, de muitos casais não prosperar, porque o esposo acha que a esposa é escrava, que a esposa tem que estar, irmãos, trabalhando igual empregada, limpa o chão, lava a roupa. E aí o esposo fica sentado de pernas para cima. Está errado, irmãos. Nós temos que ajudar as nossas companheiras, porque ela que está na guerra conosco. São cooperadoras da obra. E as mulheres, sim, faz grande parte para ajudar o homem a caminhar na presença de Deus. E aí, amados irmãos, Enoque, ele quer servir a Deus. Servir a Deus é uma questão de querer. Não adianta você querer vir na igreja, querer ser crente, porque o seu esposo é crente, porque a sua esposa é crente, ou por alguém que insiste que você tem que vir para a igreja. É ruim, irmãos, dizer isso. Querer que alguém venha aceitar Jesus goela abaixo. É triste ouvir isso, de alguém chegar a mim e dizer assim: pastor, o senhor quer me forçar a batizar, o senhor quer me forçar eu servir a Deus. Irmão, é triste ouvir isso, principalmente quando venha isso
dentro de nossa própria casa. Então Enoque, irmãos, ele queria, eu quero servir a Deus. O que é isso? O que significa isso para você, irmão? Servir a Deus é mudar de roupa? Servir a Deus é carregar só uma Bíblia? Servir a Deus é vir de vez em quando na igreja? Servir a Deus é quando as coisas apertam? Servir a Deus é mais do que isso. Eu sei que roupa não salva, mas quando a gente vem para uma igreja que tem regras, que tem usos e costumes, a gente tem que se adaptar a elas. Então, um dia alguém pregou para mim dizendo que Jesus queria me salvar. Pregou para você, Jesus quer te salvar. Aí ao seu coração o Espírito Santo falou, levanta as mãos. Você levantou as mãos. Alguns que estão aqui estão preparando para descer as águas. Outros ainda falta casar, legalizar judicialmente. Outros já se batizaram, estão caminhando. Mas isso aconteceu de uma forma natural, eu acredito. Porque se for forçadamente, Deus não vai operar. É triste, irmãos, quando o pregador e quando a igreja está muito calma e parece que a igreja está vacilando muitas das vezes. Irmãos, o pastor, ou até mesmo eu falo, eu sinto mal em dizer isso. Irmãos, dá glória a Deus. Fala glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. A igreja parece que fica meio mecanizada. E mecanizada Deus não opera. Irmãos, nesta noite vamos oferecer para Deus, pela fé, aquilo que Ele quer. O que Ele quer? Ele quer você. Ele quer seu corpo para a morada do Espírito Santo. Ele quer bradar na tua vida. E para Ele bradar na tua vida, quebra as alianças que você fez lá fora. Deixa o vício, porque esse vício vai te matar, vai te levar você para o inferno. Deixa o pecado, deixa aquilo que está te prendendo. Mas eu gosto disso lá fora. É isso que o diabo está te iludindo. É triste quando eu pego, irmãos. Eu não sou de olhar, irmãos, status. Quando eu pego um status de um irmão curtindo música do mundo, oh Jesus, tem misericórdia. Está em cima do muro. Decide o que você quer. Serve a Deus com gratidão. Serve a Deus com amor. Deixa as coisas do mundo. Ainda estamos no mundo, mas nós devemos deixar as coisas do mundo. O que é deixar as coisas do mundo? O que é mais importante para você? O que é mais importante para você, irmão? Primeira coisa é Deus. Depois a sua família. Porque se você não der valor à sua família, você vai colocar tudo no ralo. E não adianta depois culpar o pastor, culpar o irmão, culpar a irmã. Naquele dia, ninguém poderá, irmãos, culpar alguém. Sabe por quê? Porque Deus revela a sua palavra de uma forma simples, para que pregue, para que você entenda, compreenda. Então, o que fazer? Eu tenho que servir a Deus e pronto. Servir a Deus pelas metades? Não. Ser um obreiro pelas metades? Não. Ser um obreiro, irmãos, de vez em quando? Não. Você tem que tomar uma posição na tua vida, é hoje. A maioria das pessoas se enfraquece, igual o povo dos hebreus, pela perseguição. Porque havia perseguição, aflição e provação. E nesta hora, irmãos, aparece um monte de gente lá fora que te dá muitos conselhos. Vai para cá, vai para lá.
E pior ainda quando você se abre para uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que você vive. Tem pessoas que aproveitam da sua fraqueza para destruir mais você ainda. Você sabia disso aí? Então, toma cuidado em quem você vai se abrir na tua vida. Toma cuidado com quem você vai contando teus problemas, que pode ser a sua decadência e a tua ruína espiritual. Melhor amigo seu, Jesus. Segundo amigo seu, seu pai, sua mãe. Aleluia, louvado seja Deus. Mas não professa a mesma fé, pastor. Mas temos que orar para salvá-los, porque a alma, e a alma é importante para Deus, sim ou não? É uma alma. Aleluia, e a alma é importante para Deus. Então, Enoque diz: eu vou servir a Deus. A Bíblia fala que Enoque foi transladado. A palavra transladado significa mudou de um lugar para o outro. Se o seu nome foi escrito, irmãos, na galeria dos homens que venceram pela fé, e foi lembrado para os hebreus que ele, olhando o testemunho deles, eles iam se levantar. Imagine eu e você, que ouvindo falar desses homens, presta atenção, que viveram numa época diferente da nossa, mas é o mesmo Deus, o mesmo Senhor que estava com eles, é o mesmo Deus que numa geração diferente que nós estamos vivendo, está dizendo para que eu pregue esta palavra, porque através da fé deles que eles venceram, nós vamos vencer. Pode receber essa palavra? Aleluia, louvado seja Deus. Não sei se vai dar tempo, irmãos, mas vai decorrer Hebreus 11. Quando esta carta foi escrita aos hebreus, como outrora disse, porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam, amados irmãos, sendo atacados, e eles estavam vivendo uma vida de privações, por causa da sua fé. Eles estavam, irmãos, sendo perseguidos, e eles tinham que permanecer firmes. Por quê? Porque quando se relata os que venceram pela fé na galeria dos vencedores, eles venceram porque eles foram até o fim. Oh, aleluias, glória a Deus. A Bíblia vai relatar de um homem chamado Noé. Noé é relatado na Bíblia Sagrada, amados irmãos. E se você está com a Bíblia na mão, se você lê Ezequiel, marca bem na sua Bíblia, Ezequiel 14:14, vai dizer, irmãos, Ezequiel, no livro de Ezequiel, que esses três homens, presta atenção, três homens, Noé, Daniel e Jó, foram considerados por esse servo do Senhor Ezequiel, os homens mais justos que viveram sobre a face da terra. Então, irmãos, estamos aqui nesta noite, irmãos, ouvindo a palavra. Ei, irmão, presta atenção. A gente perto desses homens, a gente não é nada. Mas o Senhor está dizendo que o Espírito Santo está conosco, está com você, está comigo. E Ele quer nos fazer, irmãos, entender que nós vamos continuar firmes. Sim, firmes. Nós não vamos nos corromper. A gente vai permanecer firme, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia vai dizer de Noé. Quem era Noé? Um homem que também, na sua geração, ele diz: eu não vou me desviar, por causa da luta, por causa do problema, por causa das dificuldades, por causa da escassez, por causa que o meu esposo me deu uma má palavra, por causa que a minha esposa me deu uma má palavra,
por causa que eu fui ofendido, machucado, por causa que me levantaram uma calúnia sobre a minha vida, jogaram pedras, quiseram me matar, eu não vou desistir. Aqui na igreja tem pessoas feridas, o Senhor me mostra, pessoas que têm um passado, irmãos, triste, pessoas que passaram traumas familiares, pessoas que tinham 1000 razões para não estar na igreja, pessoas que fosse olhar para o homem, estaria andando como mendigo na rua, mas estão aqui, irmãos, você está aqui, e eu lhe convido você a continuar olhando para Jesus, porque Ele ressuscitou, Ele morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, está à destra de Deus, enviou o seu Espírito Santo, a sua graça está conosco. Você disse: hoje eu vou na igreja e será o último dia que eu vou nesta igreja, eu não vou mais, eu vou parar, eu vou desistir. O Senhor está dizendo: não desista, não pare, continue servindo a Deus. Noé era crente, ele disse para sua esposa, dizendo: minha esposa, você é submissa a mim, eu sou. Eu quero que você também seja submissa a Deus. Vamos criar os nossos filhos na igreja? Vamos. Eu estou fazendo aqui uma ilustração, porque a Bíblia fala que Noé criou seus filhos naquilo que ele acreditava. Sabia, irmãos, que nós somos estimuladores? E se você não estimular os seus filhos hoje, quem sabe amanhã eles não vão ser crentes? Quem sabe se você não dá um bom exemplo de mãe, de pai, seus filhos não vão querer ser cristão no dia da manhã? É por isso que nós temos que procurar dar testemunho. Noé adotou um estilo de vida diferente. O meu vizinho está praticando isso, mas eu não vou praticar. Os meus familiares não gostam de mim porque eu sou cristão, mas eu amo eles. Eu vou criar minha família na presença de Deus, ao ponto de Deus olhar para o céu, a terra, e dizer assim, em meio à corrupção geral do gênero humano, Gênesis 6, versículo de número 5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração era somar continuamente. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou em seu coração. Então Deus tem coração. Se Deus tem coração, Ele tem sentimentos. E disse o Senhor: destruirei totalmente essa terra, o homem que criei, até o animal, o réptil, e me arrependo de haver feito. E no versículo 8, Noé porém achou graças aos olhos do Senhor, porque Noé em sua geração era um homem justo, reto em suas gerações, e Noé era outro que andava com Deus. Andar com Deus, irmãos, é uma coisa de querer, não é difícil. É difícil de você falar que você crê em Jesus? É difícil de você falar que você tem compromisso com o céu? É difícil de você falar que você tem compromisso com salvação? É difícil de você falar que você está aqui exclusivamente por causa de Jesus? É difícil. É difícil você falar que você quer morar no céu. É difícil você falar que você quer ser cheio do Espírito Santo. É difícil você falar: eu quero adorar, mesmo de pé, mesmo que alguém não vai cantar comigo, mas eu vou cantar e adorar. É difícil de você falar assim: embora que alguém vai rir de mim, porque eu não sei cantar entoado, mas eu vou cantar para Deus, porque eu canto com o meu coração e com a minha alma. Aleluia. Pode alguém até que te criticar, dizendo que você puxa a sardinha do irmão, da irmã, que você puxa a sardinha do pastor. Irmãos, isso é falta de amadurecimento. Você está aqui para somar na presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Noé disse: eu creio nas minhas convicções. Noé servia a Deus, não é para aquilo que Deus podia lhe dar,
mas por aquilo que Deus já tinha feito na sua vida. Deu para ele o direito de ser pai, deu o direito para ele ser sacerdote da sua casa, deu direito para ele, irmãos, aleluia, oportunidade, diga oportunidade. Não adianta você falar que você não tem oportunidade. Hoje Deus está te dando oportunidade. Não adianta falar que você não cresceu por causa disso, por causa daquilo. Irmão, chega um momento da nossa vida, embora que a gente começou a nossa vida espiritual tudo errado, bagunçado, começamos a servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Esquece o seu passado, começa o seu presente, mas começa certo, começa adorando, glorificando, começa, irmão, servindo com alegria, com disposição, começa certo, irmãos, levantando de manhã cedo, parar de reclamar da vida. Em vez de você reclamar da vida, ore pelo seu esposo, para que o salário dele venha melhorar e te trazer condições para você dentro da sua casa. Em vez de você reclamar da cama que você dorme, da comida que você come, comece a orar dizendo: Senhor, o Senhor é meu pastor, o Senhor vai providenciar isso para mim. Para de ficar pensando negativo, para de ficar trazendo coisas ruins dentro da sua casa, para de ficar trazendo conversas que não edificam na hora do almoço, na hora do jantar, na hora de dormir. Se é uma coisa ruim, fala: o sangue de Jesus tem poder. Começa a pensar coisas boas, começa a pensar no seu futuro, porque o teu futuro está garantido na tua obediência a Deus. O teu futuro está garantido naquilo que você está oferecendo para Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Está me entendendo? Diga amém. Não sou eu, mas é a Bíblia que está dizendo. E estamos aprendendo com esses homens que venceram igual a nós, que tiveram os seus altos e tiveram os seus baixos, mas quando eles estavam no baixo, eles olharam para a palavra e venceram. Oh, aleluias. Foram salvos. Deus disse para construir uma arca. Eu fui nas medidas dessa arca, só para complementar esta passagem, irmãos. Eu estudei, eu fui na Bíblia, eu fui, irmãos, na palavra. Aleluia. A arca tinha 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura. E ela foi exclusiva, construída pela direção de Deus, para que o homem pudesse ser salvo e viver, irmãos, ser livre da ira de Deus que ia vir sobre a terra. Como sabemos que Deus mandou chuva, amados irmãos, 40 dias sobre a terra, sobreviveu, ou melhor, as águas prevaleceram 150 dias, e aquela arca foi construído para a sobrevivência de quem? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e a esposa dos seus 3 filhos. 8 almas apenas foram salvas. Amém? Então Deus proveu a salvação para Noé por causa de quê? O que atraía, o que atrai os olhos de Deus? Alguém pode dizer assim: o que atrai os olhos de Deus? É aparência física? Não. O que atrai os olhos de Deus? É a altura? Não. O que atrai os olhos de Deus é aquilo que o homem tem nessa terra de bens materiais? Não. O que atrai os olhos de Deus é o caráter, é a fé, é a obediência, é o desejo de querer crescer, é o desejo, irmãos, de querer mudar a situação. Ah, pastor, só eu que pelejo na minha casa. Continua pelejando. Ou Deus transforma, ou alguma coisa vai acontecer, irmãos. Ou Deus transforma, ou alguma coisa vai acontecer. Mas ela não quer. Ou Deus transforma,
ou alguma coisa vai acontecer. Então quem não está fazendo, irmão, tem temor, porque Deus, Ele é misericordioso, mas Ele é justiça. Deus dá vida, mas Deus também proporciona, irmãos, aquilo que as pessoas também não querem. Entenda, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas a pessoa não quer. Não quer. O que Ele quer? Quer o mundo, quer a bebida, quer aquilo que o diabo oferece. Então vai abreviar os seus dias, porque o inimigo quer primeiro te enganar. Ele quer matar o teu corpo, ele quer matar a tua fé, depois quer levar a tua alma para o abismo. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: o inimigo não tem mais autoridade, porque você é vaso de Deus, você é o instrumento de Deus. Jesus te trouxe porque Ele te ama, e Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Então toma posse, em nome de Jesus. Então Deus dá oportunidade, dá ou não dá? Esse dia eu fiz uma oração, irmãos, e a minha oração foi assim: Senhor, não desista de mim, por favor, Senhor, não desista de mim, Jesus, por favor. Eu disse para Deus dessa forma, irmãos, porque quem olha para um pastor acha que o pastor não enfrenta a luta. Eu não saio na minha casa para contar luta minha para ninguém. As minhas lutas, muitas das vezes eu passo um pouco para minha companheira, e um pouco eu venço dentro de mim, porque eu sei que aquele que está dentro de mim vai me ajudar. Muitas das vezes as suas lutas, não adianta falar. Você pode até pedir ajuda a um irmão de confiança para interceder, desde que não venha colocar no ventilador e vira. Muitas das vezes, irmãos, é aquilo que desagrada a Deus. Mas muitas guerras internas que está dentro da gente, é só o Espírito Santo para nos ajudar. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, vou abreviar, não vai dar tempo de tudo porque as horas já foi. Vou falar apenas só mais de um. Em Hebreus capítulo 11 vai falar de quem? De Abraão. Você sabia que os pais de Abraão não eram crentes? E ele convivia, amados irmãos, em meio a uma geração, uma geração que muitas das vezes não queria nada com Deus. E Deus faz uma linda promessa na vida dele. E as promessas de Deus, irmãos, primeiramente é feita. Se cumprir, vai depender de mim e de você. Eu vou explicar. Quando você vem para a igreja, Deus te faz grandes promessas, não faz? A maior promessa, se você crer, tu verás a glória de Deus. A maior promessa está na Bíblia Sagrada. Se você crê em Jesus, confessar com a sua boca que Ele é o seu Senhor e Salvador, você será salvo. Essa é uma promessa. E a promessa que você recebeu foi Deus que lhe deu, que dentro de você tem uma alma, e essa alma é, aleluia, aleluia, algo precioso para Deus, que foi pago na cruz do Calvário. Jesus pagou um preço por mim, por você. Ontem o nosso irmão presbítero pregou, aleluia, Jesus morreu por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos na presença de Deus, aleluia. Então Deus faz uma promessa para Abraão, disse para ele: sai do meio da sua terra. É fácil abandonar os parentes? É fácil, irmãos? É fácil você mudar de cidade para um lugar que você nunca conheceu? Quem saiu bem novo da casa do seu pai aqui? A maioria. Irmãos, não é fácil, não é assim? Você acha que foi fácil para Abraão tomar uma posição? E essa posição era ele que tinha que tomar. O nosso erro é a gente
perguntar para as pessoas: o que eu faço? O que eu devo fazer? Você acha que eu vou ou não vou? Você acha que eu levanto as mãos ou não levanto as mãos? Você acha que eu congrego aqui ou não congrego aqui? Você acha que eu vou permanecer aqui ou não vou permanecer aqui? A gente fica procurando, irmão, ideia nas outras pessoas, buscando, irmãos, palavras que muitas das vezes só Deus pode te dar, e você fica buscando em outras pessoas. Abraão ouve a voz de Deus, e Deus fala com ele, dizendo para que ele venha tomar uma posição, porque se ele tomasse aquela posição, Deus ia abençoar a semente dele, que a história dele ia mudar, que o quadro da vida dele ia mudar, que Deus ia prosperar a vida dele, que ele ia crescer na presença de Deus, e consecutivamente iria prosperar materialmente. Quando ele recebeu aquela palavra, ele não pensou duas vezes, ele disse: é hoje, não é amanhã, não é 2022, é agora. O defeito nosso, irmãos, que a gente quer levar a nossa vida espiritual de qualquer jeito. A gente fica querendo, amados irmãos, deixando as coisas de Deus por último lugar, sempre deixando, amados irmãos, para a última hora, para o último momento, dizendo que amanhã, quem sabe, eu tomo essa posição de crente, de cristão. Tem coisa, irmão, que você que tem que tomar posição. Se você não tomar posição, as coisas nunca vão mudar. Ou você quer viver na mesmice? Você quer viver na mesmice? A mesmice, irmão, é a pessoa que já concordou com aquilo que vive. Tá bom, abre campanha, não vou. Tem culto, não vai. Quando vai, tem que pedir a esposa de joelho: pelo amor de Deus, beija os pés meus, aí eu vou na igreja. Não é assim. Não deixa a água bater no pescoço, porque quando a água bater no pescoço, irmão, você não vai saber nadar. Não deixa a água pegar no pescoço, porque já está chegando nos narizes. E aí, irmãos, quando chegar água no pescoço, no nariz, não adianta querer pedir socorro, porque o socorro, irmãos, vem nas oportunidades que Deus dá. Se alguém não quer servir, venha você servir. Se alguém não quer adorar, adore você. Se alguém não quer obedecer, obedece você. Se alguém não quer ir para o céu, vai para o céu você. A irmã cantou aquele hino: se você não vai, não impeça eu ir. Amém? Se você não pode ajudar, não atrapalhe a vida daquele que quer. Venha, aleluia, servir a Deus. Irmãos, toda promessa tem um tempo a se cumprir, não tem? Tem ou não tem? Tem coisas que Deus prometeu na minha vida, irmãos, quando eu nasci na fé em 1987. Tem coisas que estão se cumprindo agora. A pessoa aceita Jesus hoje, vem na igreja, uma campanha, Deus não me deu, tchau Jesus, estou indo embora, estou revoltada, estou revoltado porque Deus não me abençoa. Irmão, isso é coisa que não é de Deus. Pode os cacos, a irmã trouxe aqui os cacos de telha. Pode o caco dizer, os cacos dos cacos que somos nós, dizer a Deus que Deus, irmãos, não nos abençoa? Se Deus nos dá a salvação, é a maior bênção, e aquilo que a gente conseguir não é nosso, é emprestado. Se Deus nos dá, Ele é Deus, e se Deus não dá, Ele continua sendo Deus. Amém? E esses homens alcançaram, irmãos, pela fé, aquilo que você pode alcançar pela sua fé. Aonde está a sua fé? Aonde que aparecem os problemas? Aonde que está a sua fé? Aonde que surgem os muros de Jericó? Aonde que está a sua fé? Aonde que aparece o inimigo querendo roubar aquilo que é seu, e aquilo que você plantou, e aquilo que custou lágrimas
No caso de Gideão, que Deus disse: eu sou contigo, varão valoroso, vai na tua força. O que acontece conosco, irmãos, quando, aleluia, o Senhor nos coloca numa posição igual Davi, que segundo o coração de Deus era, igual esses homens de Deus que eram, que tiveram seus altos e tiveram seus baixos. O nosso perigo, olha aqui para mim, irmãos, o nosso perigo é quando tudo está bem. É nessa hora que você tem que vigiar. Quando tudo está bem, quando a harmonia dentro de casa, a esposa, tudo a harmonia, o esposo, é nessa hora que você tem que vigiar. Porque o inimigo, ele quer uma brecha. E quem dá a brecha somos nós. Uma pequena brechinha. Esse dia minha esposa me corrigiu, vou falar isso aí. A gente viajou, a gente paramos no hotel, não é vergonha falar isso. Para mim não, porque eu reconheço meus erros. E aí, irmãos, toda viagem que a gente vai, a gente leva papel higiênico. Aí não tinha papel higiênico nessa viagem, na volta. Eu trouxe 2 papéis higiênicos lá do hotel. A minha esposa: não faça assim, porque isso abre uma brecha para as outras coisas. E eu falei: é verdade. O inimigo, uma simples coisa, um papel higiênico não é nada. E dos ruins ainda, irmão, dos ruins ainda. Não é nada. Mas daqui um pouco, irmão, se a gente não vigiar, vem toalha de banho, vem lençol, vem travesseiro. O sangue de Jesus tem poder. Sai, ladrão! Sai, espírito maligno, em nome de Jesus. Uma simples coisa pode atrapalhar o nosso futuro na presença de Deus. Eu louvo a Deus porque fui repreendido. E quando eu chegar de volta lá, eu vou devolver esses 2 papéis higiênicos. Uma simples coisa, irmãos, mas umas simples coisas que o inimigo muitas das vezes quer entrar. Uma pequena mentira. Ele quer entrar na vida de um casal. Uma simples mentira quer entrar no ministério de um obreiro. Uma simples mentira quer entrar no meio da igreja para destruir a igreja. E acha, irmãos, que isso, irmãos, não vai até mesmo dar nada. Uma simples coisa, você pode ver que uma rachadura de uma casa não começa, amados irmãos, de uma vez por toda. É um rachadinho que começa. A gente fala assim: amanhã eu arrumo. E vai ficando. E vai ficando, vai ficando. Daqui um pouco a casa está caindo. Arruma o rachadinho da tua casa. Você está me entendendo? Para a tua família não cair. Quantos podem receber essa palavra? Diga amém, Jesus. Palmas para Jesus. Oh, glória a Deus.